Salve, salve, Legião X, mais uma vez multiplicando as suas chances de aprovação. Sou o Zé Bonner, estou ao lado da lenda aqui, ó, Thiago Legend que isso? Feitosa. Quem serei eu perto deste rei, né, gente? Quem me dera. Estamos aqui nesse momento, pessoal, histórico, que eu acho que deve ser a retrospectiva mais aliviante da história, porque nada é tão bom na vida quanto acabar contigo 2020, porque... Pelo amor de Deus. Vai e não volte nunca mais, né? Pelo amor de... Cara, sério, o que aconteceu, irmão? Ainda bem que não repete, né? Não é que nem mês, cara. né? Tem mês 10 todo ano. Isso aqui só uma vez já tá bom. Nunca mais, né, cara? Gente, a gente tentou resumir o resumo do resumo. Porque, na verdade, não tem como a gente falar. Eu sei que parece um ano, né, Thiago, que só teve um assunto. As pessoas estão muito... vocês vão falar só de Covid? Mas, assim, não, tem muita coisa pra falar. Foi um ano realmente... desesperador, começou mal e a gente, assim, o término dele até que foi legalzinho, né? A gente teve o Crivella preso, então acho que já deu uma aliviada. E teve rabanada, né? Então o pessoal sempre fica feliz com rabanada. Verdade. Mas eu acho que, na verdade, né, foi um ano que talvez o principal assunto que a gente vai falar dele aqui também, que foi a pandemia, mascarou, né, Zé? Uma série de eventos que vale a pena ser mencionados, até porque pode aparecer algum concurso, não mesmo pra galera relembrar aí, né? Não sei se é tão saudável relembrar 2020, mas verdade. Vamos relembrá-lo, né? Verdade. Tem assuntos aqui muito importantes, assuntos que estão sendo cobrados em concurso há muito tempo. E aí é bom você ter ali uma noção, esse resumozinho que serve para uma aula de atualidade, facilmente, sem né, dúvida Thiago? alguma, né, gente? E vamos já Vamos para janeiro, né? Chegar aqui pro cantinho aqui, acho que apareceu com a minha mão. Janeiro foi um mês, né, man? Já começou ali problemático, né, Zé? Já tivemos ali o governo, né, com a sua equipe técnica, né? E o pessoal fica falando aí, vocês são muito tendenciosos. Não, gente, não é questão de ser tendencioso. É que existiu uma premissa de que a equipe seria técnica. E aí você chama pra equipe um cara que reproduz o discurso do Goebbels, Zé Bonner, né? Isso aí mesmo. Absurdo, né, gente? Na verdade, a gente se lembra que o Roberto Alvim ele estaria onde estaria o ministro da cultura, sim, né? Não existe mais esse porque ministério. Foi reduzida a secretaria, né? E a gente começou o ano com ele reproduzindo ali o discurso. Você olha ele falando o vídeo, é assustador. E aí você pega a base teórica do cara e você fica mais assustado ainda, né? O cara ali com trechos fascistas. E aí o governo, né, Thiago, para resolver isso, convidou alguém para substituir, que eu acho que foi ali que startou o ano ruim, cara. Olha só. Não foi, não? Você está falando de quem? Da namoradinha do Brasil? Namoradinha do Brasil. É, cara. Porque esse cargo depois, ele teve uma sequência tão maravilhosa, né, Zé Bonner? Que desculpa, gente, foi mal. Não fique chateado do outro lado. Cara, você chama a Regina Duarte para ser secretária de cultura, né? E a mulher, ela entrou com um Rivotril ali estranho, né? Meio vencido, né, velho? O negócio tava ali esquisito. Na verdade, ela basicamente fez, assim, deu continuidade ao discurso do Roberto Alvim. Sim. Talvez não inflada, né? Não tão inflada assim. Mas a menina, ela tem esse problema, que quando ela sai do papel e ela fala o que ela pensa, principalmente relacionado à política, dá merda, né? A gente lembra lá acho que na década de 80, que ela dizia eu tenho medo, ela dizia que tinha medo. Foi anos 90. No anos 90. Foi na tentativa do Lula de ser eleito. Que ela vai eleger o menino Collor, com aquele discurso, ela era, né, a atriz mais popular e tal, e ela elege o Collor. Então, assim, ela tem um dedinho podre, e aí ela fica, acho que 70 dias, é uma parada bem rápida, né, Thiago? E aí bem triste, né? Bem triste. E bem triste também. Até porque é uma atriz consagrada, né, Zé Bonner? Uma figura aí, né, da dramaturgia brasileira que tem que ser louvada pela obra dela. E eu acho que o governo tenta, né, limpar um pouco a barra da secretaria com uma figura icônica, pode ser, mas que não tinha o mínimo preparo para isso, né? Mas que depois trouxe, né, no seu vácuo, o menino Mário Frias, né? Nossa que, senhora. Desculpe, se for falar mal de Mário Frias, eu vou ficar chateado, porque é um dos grandes ídolos da geração década de 90, ali, 2000. Malhação, né? Malhação. Aquela época que a Malhação já tava pegando ali uma levada mais, né? Tipo, vamos lá passar no vestibular, múltipla escolha, né? Cabeção. Cabeção que foi o sucessor de Mocotó. Então, assim, Mário Frias é um ícone, né? Então, acho que tudo pra dar errado, né? foi maravilhoso essa aquisição. E nós temos aí, né, um início de ano desastroso. Nesse momento, né, Zé, lembrando, não existia ainda
né, a perspectiva do que aconteceria depois, né? Já estava ali num momento meio esquisito. E o Trump, né, menino Trump, né, Zé Bonner, nos Estados Unidos também passa ali por maus bocados, né? A galera ali conseguiu levar adiante, né, pro Congresso um processo de impeachment, que obviamente não foi, né, autorizado a ser levado até o fim, mas houve o início de um processo, né? E isso foi um fato histórico nos Estados Unidos, né? Como que o Trump ele conseguiu se queimar muito no final do seu mandato, né, Zé? Porque se a gente pensasse se a eleição americana acontecesse há 2 anos atrás, ele seria reeleito facilmente. Mas o final do governo Trump foi muito desastroso, né? É um grande desgaste daquele governo e que ainda não tinha nada de tão desgastante, né, Thiago? A gente começou o ano, a gente vai falar aqui mais coisas, mas já começou mal o processo de defamação, uma ex-prostituta com renúncias ali contundentes contra ele, algumas manobras para tentar descobrir dados do Joe Biden, né? Ele já estava ali, né, dialogando com o governo da Ucrânia. Então, assim, ele já estava tentando armar um esquema para ser reeleito. E isso leva a um novo desgaste. Realmente, assim, o governo conseguiu não dar esse impeachment. O governo americano já estava mal e já era realidade o Covid, né? Tanto que a Covid-19. Então, em janeiro, a gente já tinha alguma notícia de um vírus. Então, assim, se isso é levado à frente, a gente não tem noção do que, né, de como isso iria acarretar na economia americana que ficou em frangalhos esse ano. Eu acho que o pessoal estava pensando que seria uma SARS, né, uma MERS, né, uma coisa mais aquelas simples, gripes, né, ali que foram contidas. Que interessante, né? Essas gripes anteriores elas até eram muito mortíferas, mas elas conseguiram ser abafadas mais cedo, né? A capacidade de expansão do corona, acho que ninguém imaginava, né? Acho que os Estados Unidos meio que colocaram ali de lado, né? E o evento talvez mais importante, né, Zé Bonner, de janeiro, né, que foi o Brexit, finalmente ali, né, autorizado, né, pelo Congresso, né, britânico, em 31 de janeiro de 2020. Né, os alunos ficam, pô, de novo esse assunto Brexit, né? Mas é porque foi um processo longo, né, Zé? E ele vai ser finalizado e concluído exatamente em janeiro, né? A gente lembra que é um processo que ele começa em 2016, vai custar a cabeça de 2, né, ministros, né? Primeiro-ministros, né? Você vai ter, enfim, a derrubada relâmpago, a Theresa May num processo desgastante. E o menino Boris Johnson, que é o que consegue aí dar a canetada. Lembrando, Thiago, que o Brexit ele termina dia 31 de dezembro de 2020, né? Então eles assinaram e falaram, ó, esse ano vai rodar normal. Sim. A partir do dia 1º de janeiro de 2021. Informação importante. Né? Entra em vigor. Então, assim, eu sei que é loucura você imaginar a gente, né? Eu e o Thiago aqui já fizemos vídeos em 2015 apostando que o Brexit não ia à frente. E a gente perdeu, né? Perdemos feio e estamos aqui no final. Pelo menos a gente começou e terminou o processo. É verdade, né? Estamos aqui no caminho, né? Foi um mês ainda mais triste, né, esse Thiago? aqui talvez o evento... Eu sei que a gente vai talvez puxar um pouco a sardinha, porque vamos falar de um ídolo pessoal aqui, né? Tivemos muitas mortes esse ano, mas temos que lembrar, né, da figura de Kobe Bryant, que falece no final de janeiro de 2020, né? Num acidente inexplicável, né, com a sua filha, né, Zé Bonner? E ali, segundo o maior jogador de todos os tempos, né? Né? Pelo menos top 3, né? Top 3, né? A nossa eleição aqui é, na verdade, um grande ídolo, né, Thiago? Dentro das quadras, fora das quadras, até para quem gosta de cinema, fez um documentário, ganhou o Oscar. Então, assim, uma figura muito marcante ali, de uma luta bacana com a questão das mulheres nos esportes, estava com uma bandeira muito legal ali. Sim. sendo levado à frente e realmente ali foi interrompido. Muito triste aí muito falar triste do Kobe. Esse evento, né? E entramos em fevereiro, Zé Bonner, com eleições na Bolívia, que já teve polêmica aqui também, né? Caraca. Uma eleição altamente conturbada. Temos que lembrar, né, que o governo boliviano era representado, né, pelo nosso amigo Evo Morales, que era representante da Bonda Rosa, né, Zé Bonner? Uma figura muito à esquerda, ligada à frente bolivariana, né, latino-americana, que tinha ali uma oposição muito forte com os Estados Unidos e uma pressão muito grande estadunidense sobre, né, o Evo, né, e a sua tentativa de reeleição, né, Zé? Na verdade, o Evo ele já estava ali indo pro 4º mandato dele, né, Thiago? Uma figura já, assim, que era muito forte, mas um pouco desgastado. E ele teve pressão estadunidense, da OCDE, então realmente, assim, foi sendo desgastado. Ele foge, né, inicialmente ele sai ali do país meio às pressas, vai pro México, depois ele pede auxílio
da Argentina e, enfim... Mas o mais legal, né? Assim, mais legal, né? É que, enfim, em primeiro lugar, acalmou o país, né? O país estava muito aquecido, muitos protestos, algumas mortes precoces, né? Tiveram 2 jovens que foram assassinados pela polícia, né? Em um protesto, então muito desgastante para o país. E quem vence é o Arce, né? O Luiz Arce vence, que era, na verdade, o representante de esquerda, o representante do menino Evo, né? Então acho que a esquerda, ela meio que se mantém dentro da Bolívia em um país um pouco mais calmo, né? Exatamente, né? Lembrando que a Bolívia, né, pessoal, ela tem cerca de metade do lítio do mundo, né? E ficou muito marcante também uma declaração do Elon Musk, que alguns chamam aí de Tony Stark do mundo real, né? Esses ídolos aí que a galera gosta aí de colocar num alto patamar, né? Que é o dono da SpaceX, é dono da Tesla, é um cara realmente visionário tecnologicamente. Mas ele afirmou abertamente no Twitter, Zé, de que a Bolívia ela tinha mais era que sofrer golpes de Estado mesmo para que o lítio que ela possui possa ser usado pelas empresas pelo mundo para lidarem com a tecnologia. Ou seja, a visão colonialista, né, Zé, imperialista, sendo mantida de forma avassaladora sobre a América Latina, onde, né, um país desenvolvido quer definir o que vai ser feito nos países periféricos para atender os seus interesses, né? Ou seja, é um cenário bem conturbado. Né? E aí a gente consegue ver as forças das transnacionais, né, Thiago? Exatamente. Isso é muito interessante. De que maneira que esses líderes hoje, esses acionistas individuais, eles conseguem interferir e achando que a América Latina continua como uma espécie de quintal deles, né? Isso é engraçado. Essa visão ainda é muito forte. Assustador, né? Exatamente. A gente teve, Tiagão, uma proposta da Secretaria de Educação de Rondônia, né, tentando censurar clássicos da literatura, como Macunaíma, Memórias Póstumas de Brás Cubas, uma tentativa de censura à literatura. A gente teve isso aqui no Rio, a gente lembra, sim, né? E teve também lá, voltar atrás até por conta da repercussão, mas a gente nota que existe o tempo todo, né, Thiago, essa tentativa de censura à literatura de esquerda. Né, e não pode nem dizer que é um movimento conservador, né, Zé, porque estamos falando de obras altamente tradicionais da nossa literatura, né, que já fazem parte aí, né, da base intelectual brasileira há muito tempo. Ou seja, na verdade, é a tentativa de sempre tentar limitar qualquer tipo de oratória que possa questionar o que a atual gestão no Brasil apresenta, né? Ou seja, não fomentando um pensamento crítico. Já vimos isso no passado, né, Zé Bonner, com especulações acerca da retirada de filosofia e sociologia do currículo, né, a transformação de matemática e português apenas como disciplinas obrigatórias. Então a gente percebe, né, essa suposta modernização dos currículos como um fenômeno de, né, podar mesmo, né, a abrangência intelectual, né, do poder crítico de todo, né, mundo, né, das pessoas, né, realmente lamentável esse episódio, muito, né? Sério. Ainda bem que a opinião pública ainda tem força, né, Zé? É verdade. Isso se demonstrou, né? Aqui, Thiago, é muito interessante, assim, o aniversário da Joana, a minha filha, foi dia 20 de fevereiro e foi comemorado, assim, eu lembro que todo mundo foi, teve festa, sim, e tal, e não se comentava, assim, eu não lembro de ninguém falando sobre Covid. Só que eu lembro que uma semana depois, né, Thiago, foi isso o assunto. A gente até botou em destaque aqui Covid em março, porque eu lembro que foi muito rápido, pelo menos pra mim. Alguns falaram que era pra manter o carnaval e tudo mais, não sei se você concorda com isso. Até faz sentido, né, porque eu lembro que depois eu fui pro carnaval e, enfim, mergulhei de cabeça, né, mas é um lance estranho, porque eu lembro que o aniversário da Joana foi, acho que se não me engano, você fez a festa uma quinta-feira ou sexta antes de começar o carnaval. Sim. Acabou o carnaval, já começou a se falar em Covid, e eu não sei qual foi a sua sensação, eu não sei como é que foi na época que começou as guerras mundiais, assim, mas eu acho que as pessoas deviam viver e algum dia começou a guerra. Sim, cara. E todo mundo, sim, meio verdade, que começava a correr e buscar mantimentos. E eu lembro que foi um troço muito louco, né? Em março, que eu tinha um show comprado, né, dos Backstreet Boys, tinha comprado o ingresso, e no dia do show, parece que o negócio começou a explodir, né? E foi muito louco, porque assim, a vida ela não mudou de um dia para o outro. Ela mudou em horas, assim. Em horas, né? Em questão de um momento para outro, alguém decretou que, ó, tem um vírus mortal que pode pegar todo mundo. Mas como assim? Ontem isso não estava acontecendo. Sim. É impressionante como isso foi algo que aconteceu, né, de uma hora para outra, abrupto, né?
faltou até a palavra aqui, mas que, na verdade, né, Zé Bonner, já revela uma certa ignorância por parte dos gestores brasileiros acerca do que está acontecendo lá fora, né? Perfeito. Parece que a China já estava, desde o final de 2019, né, alertando a OMS, alertando as autoridades sobre o perigo, né, de um novo vírus, de uma nova gripe. Isso foi sendo postergado, deixado de lado por interesses econômicos, e meio que a gente começou a agir quando já era bem tarde, né? Bem tarde. Inclusive, a gente lembra que o primeiro epicentro foi na China, né, na cidade de Wuhan, e aí vai para o norte da Itália, Sim. se torna o segundo epicentro, e aí eu acho que ganha uma nova proporção, né, Thiago? A gente está falando de mundo europeu, aí eu acho que a galera leva um pouco mais a sério. Sim. Eu lembro que ela falou, nossa, os italianos, Eu lembro quando morreram 800 italianos num dia e as pessoas ficaram em desespero, né? Desespero. Impressionante. E aí chega aqui, enfim, Estados Unidos como terceiro epicentro, e aí Brasil meio que entra nessa lógica de um estado de calamidade, né? Sim. E a lógica da quarentena sendo imposta em algumas cidades / estados, né? A gente lembra que a lógica da quarentena foi até difícil pra galera entender, né, Thiago? O que era serviços básicos, o que ia se manter aberto. Algumas pessoas começaram a estocar alimento, uma corrida meio louca para ir aos mercados, sim, prateleiras vazias e tudo mais. O uso da máscara, nós não tínhamos máscara, nós não tínhamos nada. Eu lembro que nem álcool em gel achava-se. O pessoal começou a inflacionar álcool em gel, tipo álcool em gel de uma semana para outra, né? Os comerciantes inescrupulosos, não, agora é R$50 uma garrafa. Então, assim, a gente percebeu ali um processo onde muita gente achou. Eu lembro que eu estava conversando com uma colega e ela falando, a gente saiu dos escritórios, mas a gente achava que ia voltar na semana seguinte. E ela falou que deixou um copo em cima da mesa e ela só foi voltar no escritório, sei lá, 4 meses depois, e o copo estava cheio de lodo, assim, porque literalmente as empresas foram abandonadas. Um processo de fuga, né? Fuga, muito louco. Dos estabelecimentos, bem impressionante esse processo, e que até hoje a gente não aprendeu exatamente o que é isso, né? Porque a quarentena não foi cumprida no Brasil, né? A gente não conseguiu, né, executar de forma adequada. Porém, lá fora, né, você teve os lockdowns, né, você teve os fechamentos, né, do comércio de uma maneira bastante, né, séria, né, e assustadora, né? Entrando em abril, né, Zé Bonner? Onde o Brasil começou a lidar com, né, o coronavírus e o nosso querido Bolsonaro tendo problemas com o seu próprio ministro da Fazenda, né, o Mandetta, que supostamente estava sendo rigoroso demais, né, Zé Bonner, com as suas expectativas, né, acerca de comportamento, de procedimentos. Ou seja, na prática, o Bolsonaro estava incomodado que o Mandetta estava mandando a galera ficar em casa, a galera usar máscara. E isso é algo muito assustador, né, Zé Bonner? Assustador. E, cara, eu sempre falo que foi o Mandetta, pelo menos pra mim, que conseguiu salvar, se é que houve, né, alguém que salvou, mas ele salvou muitas vidas, porque eu lembro que ele falou, façam máscaras. Eu lembro disso, foi muito... Eu tava assistindo na TV, ele, façam máscaras com qualquer coisa. Façam máscaras. Eu falei, caraca, que coisa louca assim, né? E aí a gente começou a fazer máscara com pano de chão, com qualquer coisa. Que é um lance que a nossa geração nunca viveu, né? Você vê uma autoridade pública falando, cara, segura onda aí que tu vai morrer, né? É sinistro. Muito louco. E aqui, Thiago, pelo menos pra mim, vai ser o rompimento, né, da base do governo, sim, do Jair Bolsonaro. O ministro da Saúde mais forte, ele não aguenta ali, você tem uma guerra mesmo travada entre os dois, um desgaste, ele ia pra TV e tinha que ficar explicando isso, né, esse desgaste, antes de falar o que a gente queria ouvir, a gente queria entender, sim, um pouco mais sobre, sim, o vírus. Não sei pra você, mas eu acho que aqui vai ser esse início, né? A figura do Mandetta aqui, Zé, tem a ver muito com essa ideia do SUS, né? O que eu achei muito interessante foi que isso aqui celebrou de alguma forma a coesão do SUS, né? Por mais dilapidado, né, sucateado, enfraquecido que o SUS seja, né, por inúmeras gestões, o Mandetta, acho que ele representa, a figura dele indo com o colete do SUS, representando o Sistema Único de Saúde, que é uma conquista do povo brasileiro. Eu acho que as pessoas começaram a entender, eu fico até arrepiado que eu sou idiota, essas coisas elas realmente me tocam, porque é uma conquista nossa, né? É algo que faz parte da nossa sociedade. E eu acho que tudo bem, muito por ocasião e oportunismo, que o brasileiro ele é muito assim, mas acho que as pessoas começaram a ver o quanto que o SUS é importante, o quanto que os médicos têm um papel fundamental, né? E o Bolsonaro, que estava muito sólido, eu acredito, politicamente até ali, ele balançou, porque ele começou a ir contra... Tudo bem,
existe uma parcela que vai apoiá-lo, porque ele vai dizer que ele é a favor da economia, que é um discurso muito simplista, né? Ou seja, ele é a favor da manutenção da abertura dos estabelecimentos por causa da economia. Legal, mas o que é economia sem pessoas? Que é o argumento do Mandetta, né? Como que a gente vai pensar numa base econômica se a gente tiver, né, um índice de mortalidade altíssimo? Então acho que esse duelo de forças ainda se apresenta na nossa sociedade, né? Mas começa aqui, né? Eu acho ali que houve uma reparação, né? Ou seja, a galera da área da saúde pró-Mandetta, eu acho que provavelmente deixou de dar apoio ao Jair Bolsonaro. Sim, então houve ali um enfraquecimento. Esse enfraquecimento ele se torna, né, Thiago, ainda mais efetivo no final do mês de abril, quando a gente tem a saída do Sérgio Moro, que para mim era o principal pilar a nível ministerial do governo. Não sei para você, o grande cabo eleitoral, né, de Messias era o nosso amigo Moro, né, que veio ali com o seu fortalecimento político a partir da prisão do Lula, né, uma figura que ficou muito marcada pela Operação Lava Jato, e por isso, né, se torna meio que quase uma unanimidade na população brasileira, né, como um paladino, né, um justiceiro, um defensor, né, da anticorrupção. E eu acho que o Moro começa a sentir ali o cheiro de problema, né? O Moro ele tem aspirações políticas óbvias, ele não largou um cargo como, né, ministro, né, federal, como juiz federal, né, à toa. Ele tem sim pretensões dentro da política, não é à toa que ele vira ministro da Justiça do Bolsonaro, mas percebe ali uma incongruência de situações, questões que a gente até vai comentar depois acerca, né, de envolvimentos da própria família Bolsonaro, que eu acho que ele já começa a desenhar ali e famoso meteu o pé, né, Zé Bonner? Pulou do barco, né, cara? Não aguentou. E nesse mesmo meio, Thiago, estávamos falando sobre uma possível morte de um dos ditadores. Que isso, o nosso amigo Kim Jong-un, que é o líder da Coreia do Norte, foi dado como morto. Eu lembro que fiquei assustado, falei, caraca, como assim o cara morreu, meu irmão? O pessoal achando que tinha sido de Covid, né? Covid, que demorou pra chegar lá, né? A Coreia do Norte não tem não, tem um escudo protetor ali, demora. Demorou bastante. Mas o cara tá vivaço, né? O cara apareceu depois, ele realmente tem um problema de saúde, às vezes quando ele aparece mancando e tudo mais. Saúde, mas o cara apareceu, tá vivaço aí. O nosso ditador não, o ditador do século XXI. De estimação do Trump, né? Trump que gosta dele, né? Teve reunião com o Trump, né? E em maio, né, Zé Bonner? Veio aí, começou meio que, talvez com o motivo pelo qual o Sérgio Moro saiu, né, do governo Bolsonaro, que foi o vídeo vazado da reunião ministerial mais icônica, bizarra, tóxica da história da política brasileira. Né? Aquilo ali parecia uma esquete, né, de Chico Anísio, colocando ali vários ministros caricatos. Né? Foi um momento ali onde o novo ministro da Saúde, após a saída do Mandetta, já tinha assumido o cargo, né? Que era o Nelson Tait, né? O Tait, que é uma figura ali que foi muito sacaneada ali em memes, né? Sempre com uma cara meio estranha. E essa reunião acho que explicou um pouco do porquê das expressões do Tait, né? O cara fica entre o Von Traub e o Ricardo Salles. Bro, foi mal. O cara assassina! Meu irmão, que absurdo. Não, o Von Traub vai falar aquelas... A fala dele é assustadora, que temos que prender o STF, não sei o que, blá, blá, blá. E o Ricardo Salles depois vem falando, não, agora é a hora da gente aproveitar essa Covid e passar tudo, passar boiado, não sei o que. E o cara ali no meio, tu vê que a cara dele é assim, meu irmão, eu tava até falando off aqui com o Thiago, que é aquela reunião que tu vai pra casa, tu junta a família e fala, gente, eu vou ter que pedir demissão. Vamos apertar aí as contas que eu acho que não vai dar. E o cara saiu, né? O segundo ministro da saúde que pula fora. E teve o ministro da educação, né? Que o Von Traub também sai. O vídeo é muito engraçado. Gente, assistam esse vídeo. Educação é maravilhoso. É maravilhoso. Ele e o Jair Bolsonaro. Ele então vou ter que sair, não sei o quê, bababá. Vou assumir um cargo melhor. Realmente, o cara vai assumir um cargaço. Acho que vai pro Banco Mundial. E aí o Jair Bolsonaro boladão do lado dele. Então vai lá. Vai lá. Segue aí, valeu. Não, tu quer ir? Vai. Vai lá com as tuas amigas lá, né? Muito bom, né, moleque? Muito maneiro, parecia adolescente. Pô, tu quer ir, tu vai, pô. Você não quer ficar aqui, tu não fica, pô. Só fica quem quer, né? Fica quem quer, muito Capitão Nascimento, muito bom, moleque. E aí, Zé, temos o rompimento dos Estados Unidos com a OMS, no ano da pior pandemia da nossa geração. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o cara queria ganhar a eleição. O cara rompe, Zé,
com a Organização Mundial da Saúde. Absurdo, né, cara? A partir de argumentos estapafúrdios, né? O cara não tinha a mínima base. A gente começa que... Esse é o momento, para mim, começa um cenário... Começa não, né? Isso já é uma repercussão de muito tempo. Mas se evidencia um cenário muito preocupante, que é a anticiência, né, Zé? É o negacionismo sem nenhum embasamento, né? Não é negar a partir de uma teoria. É negar vacina porque sei lá. Porque eu acho que não é legal, né? É negar máscara. É negar isolamento social. Então, são questões muito preocupantes que a gente começa a perceber ali, muita evidência a partir de maio, né? O Trump, na verdade, vai dizer que ele esperava que a OMS desse informações mais precisas sobre a Covid. É legal a gente pensar, a gente está em maio, que a OMS, assim como vários outros países, estavam tentando entender a capacidade de contágio, a reação. Nós estamos em dezembro, né, e descobriu-se agora outras coisas, outros desdobramentos da Covid. Então, assim, é muito complicado. E o mais interessante, né, Thiago? Eu fui ler isso na época, eu fiquei assustado. Os Estados Unidos, ele bancava 24% do capital da OMS. Em segundo lugar é o Bill Gates com 23%. Então perceba assim, o Bill Gates ele doou mais, a China doou mais, alguns outros países, a Alemanha, a França, criaram um pacote extra para tentar cobrir e não cobriu. Não cobriu os 24% de doação. Então a gente pode pensar que a OMS, como você disse, ela ficou capenga na pior hora, né, Tiagão? Exatamente. Isso já vem de uma política do Trump já de muito tempo, né? Desde o início do seu mandato, dizendo que certas organizações como a OTAN, como o OMC, como o OMS, só funcionam por causa do dinheiro dos Estados Unidos e que se ele tirasse esse dinheiro, ele estaria pensando nele, né, e sendo um pouco mais americano, o que foi aplaudido muito internamente nesse discurso ultranacionalista, né, dos Estados Unidos, repercute muito bem para os seus eleitores, só que isso, como, né, uma representação global, começa a soar muito mal, né, Zé? Porque a gente vai ver a China colocando montantes absurdos em pesquisas, tanto que ela vai ser uma das primeiras a lançar o protótipo de vacina, né? Vacina essa que hoje é questionada como não sendo boa, e isso é interessante. Ele queria que o OMS, né, fornecesse subsídios científicos para que eles pudessem, né, criar vacinas, mas depois quando a China, a partir do investimento em ciência, lança sua vacina, ele quer questionar a qualidade desse medicamento. Pô, né? Absurdo isso. Então é uma situação bastante controversa que, né, já vai começando ali a delinear uma crise forte no governo Trump. Né? Muito forte. Queria se agravar, né, com o caso do George Floyd. George Floyd, estadunidense negro, assassinado por um policial americano branco. A maneira como ele é assassinado, né, Thiago, é extremamente forte. Sim. E, enfim, isso vai reacender a grande manifestação que era do Black Lives Matter, né, que é dúvidas negras importam. E a maneira como o Donald Trump reage é péssima, né, Thiago? A maneira com que ele vai às ruas, ele pede para a polícia ser mais truculenta, agir com violência contra as manifestações são reacendidas. Inclusive, a mãe do garoto assassinado, que criou o movimento Black Lives Matter, vai vencer as eleições, vai ser eleita como senadora. Então você percebe que houve realmente uma articulação, uma comoção muito forte, e o cara vai agir de forma completamente grotesca. Isso acho que... Eu tava assistindo o filme, Zé, não sei se você já chegou a ver aquele Infiltrados na Clã, já viu esse filme? Não, ainda não. Cara, filme excelente, eu não tinha visto ainda, fui ver tem algumas semanas, e ele mostra exatamente, né, uma investigação ali na década de 70 a respeito ali da Ku Klux Klan, e o final do filme ele vem mostrando como que nos últimos anos esses grupos extremistas, radicais, racistas, eles ganharam liberdade de ação, né? Não é que a polícia americana ela seja... Porque o pessoal fala assim, mas a polícia não pode ser representada. Óbvio que não, mas aqueles que estão dentro das corporações e que têm um pensamento racista, né, ou supremacista, eles vão sentir à vontade com os discursos desses líderes para executarem todo tipo de atrocidade, né, para pisarem no pescoço, para asfixiarem, para matarem, dizendo que estão ali apenas cumprindo a lei. Não, isso não é cumprimento da lei. Isso é o exercício de uma atitude violenta que, né, a morte do Floyd precisou acontecer para eclodir, né, todo um movimento que você percebe a eleição do Biden, né, posteriormente, que é um homem branco, rico, já muito mais
calcada nessa ideia de trazer representatividade para as vozes do gueto. Né? Porque ele sabe muito bem que não teria como ganhar de outra forma. É o que a galera fica falando. Então o Biden é bonzinho. Não, o Biden tá de bonzinho. Mas ele vai ter que dar voz para essa galera que tá asfixiada, literalmente. Né? Porque o Donald Trump, ele calou essas vozes o tempo inteiro. Né? E um dado interessante, né, Thiago, que eu acho o sindicato mais forte dentro dos Estados Unidos é da polícia. Sim. É o mais forte, é o mais atuante, é o mais chato, sim, né? E é representado por homens brancos héteros e extremamente conservadores. Então, e é aceito, né, Zé? Porque faz parte de uma grande estrutura que é o setor bélico americano. Então, perfeito. Esse sindicato pode operar tranquilamente. Vai fazer o sindicato de operários ou de outro segmento. Rapidinho a galera tenta dilapidar, né? Verdade. Em junho, né, Zé, pra gente fechar o semestre, tivemos aí, né, a volta do futebol, pessoal, porque nada mais importante no momento de pandemia do que voltar aos gramados, aquele movimento maravilhoso, 11 contra 11, pessoas tendo contato ali de fluidos uns com os outros. E quando você vai falar isso na internet, pessoal, você é apedrejado pelas pessoas e chamado de hipócrita, como um dos dois que estão aqui nesse vídeo aconteceu e nesse momento ele está falando. Então é uma parada complicada, né? Volta o futebol, Zé Boni. Champions League, né, cara? Volta o futebol no meio da pandemia. Eu quero ressaltar o absurdo pra mim. Eu sei que o que aconteceu contigo foi absurdo. Mas eu achei um absurdo maior nisso tudo. A alegação que o futebol precisava voltar é porque os homens estavam batendo muito nas esposas. E precisavam ter uma diversão. Meu irmão, isso é absurdo. Aqui, galera, já podia apertar o delete. Não, aqui era. Mas a galera achou legal. Aquele Ctrl Alt Del, né? Que é meio difícil. Diz que tu aperta 2 vezes, a máquina reinicia. O aumento de caso de violência doméstica aumentou muito na Europa. E a galera achou melhor voltar com a Champions. Enfim, eu nem sei muitos campeonatos da Europa, mas a Champions League. Eu lembro que teve um caso, eu nem lembro se foi em junho, tá? Se tiver aí, você bota nos comentários e de repente se eu estiver cometendo um equívoco. Mas eu lembro que teve um caso logo no início, que o time do Goiás, no início do Brasileirão, na retomada, 11 jogadores já testaram positivo. De início, ou seja, um time do Goiás já testou positivo. Isso, sei lá, com 3 rodadas de campeonato. Então, sim, isso por si só já denota o quão absurdo. O Flamengo jogou não sei quantas rodadas, que o Flamengo é rico pra cacete, contratou 3 times, né? Os caras, não, que a gente tem aqui, sobrando. Tem o Ronaldinho Gaúcho, tá lá treinando com o roupeiro. Eles ressuscitam o Romário. Os caras estão ricos, né? Moleque, é engraçado o Flamengo que o reserva dos caras é tipo o Neymar, né? É tipo o Neymar. O reserva. Não, o Neymar tá treinando, tu não sabia não, pô? Tava no sub-20. Aí tu, caraca. Aí tu nem sentiu, né? Tu falou, não, o Flamengo continua líder. Claro, tem 3 times. Agora, os times de menor orçamento, os caras tomando porrada e ficando lá embaixo, né? Absurdo, isso cara. É absurdo. Então, você percebe uma esquizofrenia dentro desse processo. É o pão e circo. Vamos fingir que nada tá acontecendo. Só que acontece muita coisa, né, Zé Boni? E o que aconteceu em junho também? Quem deu as caras? Moleque, o Queiroz é preso, é encontrado, na verdade. Queiroz. Numa casa de campo, né? Digamos assim, interior de São Paulo. Um colchão amarrado nas costas, né? Estranhão, mano. Interessante aquele caso. E o pior, né? Aí isso aqui é muito sério, né, galera? Pô, você tem... Miniatura do Scarface na mesa. E tava na casa do advogado da família Bolsonaro. Que não sabia que ele estava lá. Isso é absurdo. Porque é normal. Zé, porra, não. Quem nunca, Zé? Quem nunca tem em casa alguém que mora lá e tu não sabe, Zé? Acontece. Não, o cara tá na minha casa, eu não sabia. Casa essa que eu usava como escritório de advocacia, que eu sou advogado. Mas tá passando, tá valendo. Acordou de manhã, viu um chambinho lá aberto, um Yakult na metade e falou, opa, tem rato. Cara, é normal. Às vezes você tá do outro lado pensando, às vezes tu vê uma coisa, tu acha que é barata, rato. Às vezes é uma pessoa que mora na tua casa. Alguém que mora no teu porão. Não tem uns vídeos desses? Você que me contou isso. Tem nos Estados Unidos, uma galera que mora na tua casa. Tu não então, sabe. É plenamente possível, galera. Essa pessoa pode ser o Queiroz. Pode ser o Queiroz. E realmente esse primeiro semestre foi bastante conturbado, né? Mas... temos um segundo semestre ainda de desventuras. Vamos dar uma olhadinha agora como é que funcionou. Fala, galera. Então agora vamos para o nosso segundo semestre de 2020, né? O ano que não acabou e que vai demorar a acabar, né? Esse ano aí, meu irmão, vai durar ainda mais umas 2 décadas, né? Para se encerrar, né, Zé Boni? Mas antes a gente tem que fazer aqui o nosso convite, né? Um convite especial para a nossa Legião X, a galera que está aí se preparando, né, Zé Boni? Para
vestibulares em 2021, ou os vestibulares de 2020 que não vão acabar ainda, né? E temos aí o nosso grande pacote UERJ, né, Zé? O que a gente pode falar com a galera aí? Galera, a gente tem bastante novidade, primeiramente, né, para 2021, é o ano que a gente se preparou aí. Conseguimos dar mais um passo com qualidade, né, Tiagão? Temos aí o pacote UERJ pro EQ, o primeiro exame, e temos o ED, o exame discursivo também, atendendo aí a várias disciplinas. Dá uma olhada lá no nosso site, projetoxedu.com.br, tem as informações lá, tudo explicadinho. Pacotes extremamente promocionais, tá, galera? Tudo acessível aí para vocês. Melhor preço do mercado para você que está tentando o ERJ, para você que vai tentar oficial bombeiro. Fica com a gente porque vale muito a pena. E aqui, Zé Bonner, começamos em julho, já com a famosa greve do iFood, né? Foi apelidada assim, mas foi a greve dos entregadores e operadores de aplicativo de uma forma geral, né? Que são altamente sucateados, né, Zé, nas suas condições de trabalho e resolveram em julho parar para chamar atenção, né? Já que foi um serviço essencial durante a pandemia, né? E que tem as condições insalubres de trabalho, né? Sendo praticadas, né, Zé? Perfeito, né, Thiago? A gente fala muito em aula, né, Thiago? Sobre subemprego, né? Sim. E a gente tem uma dificuldade para ver. Sempre me chama muita atenção o gari, cara. É um cara que ele trabalha ali correndo, carregando peso, chuva, sol, enfim, condições absurdas. Mas a gente viu, né, essa depreciação ainda maior, digamos assim, né, Thiago? E uma remuneração muito baixa, sem nenhum tipo de vínculo trabalhista, nenhum tipo de seguridade trabalhista. E os caras resolveram parar. Os caras disseram, não vamos mais atender enquanto não formos atendidos. Bacana isso, né, Thiago? Muito bacana, né? E o trabalhador ele precisa se manifestar nos momentos em que, né, ele busca melhorias, né? Essa ideia de que no Brasil nos últimos anos vigorou, né, Zé Bonner? Reduz os direitos que os empregos aumentam. A gente está esperando até agora essa lógica. Isso começou lá no governo Temer, né? Logo após o impeachment da Dilma. Veio se arrastando com reforma trabalhista, não, porque isso vai aumentar a geração de empregos. Chegamos a quase 15 milhões de desempregados no Brasil, né, Zé Bonner? Então é uma situação de calamidade, né? Onde esses profissionais foram acessados muito mais intensamente durante a pandemia, porque a alimentação e entrega foi baseada, né, justamente no trabalho deles. Né, rapazes com mochilas nas costas andando de bicicleta, atravessando enchente, correndo, né? E, né, a condição ali de respeito às mínimas, né, condições, né, bases para um trabalhador poder operar não são respeitadas. Então, realmente, né, uma paralisação muito digna, muito justa, né? Ainda não muito frutífera, né, porque a gente sabe que esses processos demoram no Brasil, mas pelo menos a galera sentiu, né? As grandes empresas sentiram que, opa, se os entregadores pararem, a economia para, sobretudo num momento como esse, né, Zé Bonner? Perfeito. E o Bolsonaro, ali, o mito, com o Covid, chegando aí a pegar uma gripezinha, mas com o seu histórico de atleta sendo muito pouco afetado por ela, né, Zé Bonner? Cara, então, a gente está gravando esse vídeo agora, em dezembro, quando o vice-presidente está com Covid, o menino Mourão, que também está afastado, né? E é muito interessante, Thiago, a maneira como houve essa contaminação. Eu não vou lembrar o número exato, mas eu lembro que a comitiva do presidente se contaminou numa viagem, numa ida aos Estados Unidos. E os caras se expuseram, né, loucamente. Veio um grupo grande contaminado, mais de 11, assim, mostrando... E o Bolsonaro indo lá naquele corpo a corpo com a galera já contaminado. Desrespeitando. O que não caracteriza crime, né, de responsabilidade ou de administração, improbidade administrativa, em nada, né, Zé? Não, sabe o que eu acho interessante, Thiago? eu ia até levantar essa bola aqui. Teve uma menina, acho que é Pugliese, eu não lembro o nome dela. Eu lembro. É Gabriela. Gabriela Pugliese. Essa menina foi uma das primeiras do ano a fazer uma festa e tal. E a garota foi cancelada, usando esse termo aí que a galera vai... Isso. A garota foi escrotizada porque ela fez uma festa e falou, vem Covid. O que será que ela falou? Cara, todo mundo tá fazendo festa, todo mundo tá se expondo, e a galera agora meio que entrou numa... Não, pô, a gente cansou, vamos ver aí, vamos rever. Agora já não tá mais na hora de cancelar, né? Agora não cancelamos, meu irmão, Mas famosa... eu tenho a teoria, a galera que é ratazana do outro lado, que já ouviu o famoso áudio do caldo de cana com pastel de carne, o pessoal sabe o que eu tô falando. O pessoal que já ouviu esse áudio sabe o que eu tô dizendo. O Bolsonaro, ele pegou Covid porque, coitadinho, ele reclamou depois, eu não posso tomar caldo de cana, comer pastel. Ou seja, sendo privado da sua alimentação básica, da sua dieta costumeira,
ele acabou pegando Covid. Se estivesse em dias, Zé Boni, com caldo de cana, isso não aconteceria. Verdade. Essa é a minha teoria, né? Aqui, é uma boa teoria. Aqui também é informação, né? Agora, Zé Boni, explica pra galera, que eu também quero saber, que eu aprendo com o Zé Boni, né, gente? E vice-versa. Eu gosto de dar aula em dupla porque eu aprendo aqui, anoto no caderninho, depois eu dou aula e finjo que eu sei disso, né? Isso aqui é o meu macete aí, eu tenho que dar aula com ele pelo menos de 6 meses pra me atualizar. Zé Boni, nova Guerra Fria. A galera do outro lado vai ficar meio perturbada. O que está acontecendo? Estados Unidos e União Soviética? Não, né? Como é que é esse negócio? Então, na verdade, o Thiago está falando isso, mas eu fui ler porque eu ouvi ele falando sobre a tecnologia da internet 5G. A China saiu na frente, né, galera? Uma internet mais rápida. Supostamente a 5G ela é tão rápida que ela consegue... um hacker, ele consegue entrar no seu computador, roubar uma informação e o seu antivírus não consegue detectar que houve esse ataque. E a China lançou, né, essa internet, já vendeu, né, para a Rússia, e aí olha o desespero. Os Estados Unidos não tem, né, Thiago? E aí? E aí os caras começaram a botar pressão ali na China para não poder usar, como usar, porque realmente, pô, se você tem uma... Inventou, mas não usa, não. Não usa não, cara. Você pode roubar os meus dados e eu não vou nem saber? Digo, pô... Tipo, tu faz aí com Facebook, Instagram, esse negócio aí. Não, mas aí não, é legal, pô. E não pode, né? É legal. Enfim, irmão. Aí, a cena mais engraçada, e depois você pega esse vídeo, é que após essa renúncia, os caras mostraram umas imagens da embaixada chinesa e os caras queimando umas paradas nos tonéis. Isso é engraçado, Thiago. A gente tá no mundo da informação. Porra, mensagem digital. Né? Acho que estão queimando papel. E o Donald Trump mandou os caras irem embora do solo americano. Sai daqui. E aí, a China falou, não, a China vai dar uma resposta, não sei o quê. E assim, não houve nada disso, né? Na prática não houve nada disso. Sim. Aqui no Brasil a gente está nessa briga. Quem é que vai agora trazer a 5G pra gente? Estados Unidos já tem essa tecnologia, a Europa tem essa tecnologia. Nós ainda não temos, ou seja, os nossos dados estão sendo roubados nesse momento. Né? Enfim, é uma Guerra Fria nova, né, Thiago? Numa nova roupagem aí. 2.0, né? E que continua essa mesma trajetória. Gente, porque espionagem industrial, empresarial, isso é mais velho que andar pra frente, né? Eu lembro lá quando a Samsung roubou, né, a plataforma do iPhone 4 para fazer um telefone novo e depois foi acusada de plágio. Isso é muito antigo, isso acontece o tempo todo. Só que realmente existe hoje um alinhamento muito mais China e Rússia, né, de aproximação tecnológica, que se opõe um pouco ao que se pratica no Ocidente. Então, né, a gente acaba dando esse caractere de repente, capitalismo e socialismo, mas está tudo envolvendo o mundo globalizado capitalista, né? Capitalismo versus capitalismo. Agora, em agosto, Zé Bonner, tivemos aí uma fatídica explosão no Líbano, que no momento foi associada ali a um possível atentado terrorista, mas que revelou um cenário trágico de falência da economia libanesa, né? O Líbano realmente exasperando aí, né? Não conseguindo andar com as próprias pernas, né? Isso é muito triste, que o Líbano ele já foi a pérola ali, né? O Oriente Médio era onde os europeus iam para passar férias, os ricos do mundo todo, né, Thiago? Sim. E o país de Dubai do passado, né? Dubai do passado, porra, perfeita definição. E o país veio falir. O país, ele anuncia falência. O que isso quer dizer, né, galera? É que o país não tem chance de pagar mais nada. Sim. Até mesmo a luz, eles estão fazendo esse controle, rateio, enfim, uma situação muito triste. Uma semana depois, o principal porto, o porto de Beirute, veio a explodir por conta de um navio que estava parado lá há 4 meses. O porto com dificuldade de funcionamento. Parece ter um país aqui vizinho nosso, chamado Brasil, com dificuldades bobas. Mas tem uma Baía de Guanabara, né? Baía de Guanabara enorme. E, cara, a cena é assustadora. Eu tava assistindo os vídeos. Assustador, né, Thiago? A gente vê aquilo e a maneira, e aí, enfim, até o Temer foi pra lá, um monte de gente que tem a origem libanesa foi pra lá pra ajudar, o Brasil mandou recursos, o mundo todo tentando dar um suporte ali pro Líbano. Muito triste, né, Thiago? Eu achei muito triste essa situação. O Brasil tem uma relação de muita proximidade com o Líbano, né? Até em expedições militares, você tem um certo intercâmbio aqui das Forças Armadas. E é muito triste você perceber, né, Zé Bonner, como os países do Oriente Médio, claro que não na mesma proporção, porque não dá para comparar, mas eles são ainda vítimas do imperialismo, né? Da maneira como eles foram explorados e a riqueza ela não se enraizou no país, né? São fortunas altamente concentradas em mãos de famílias reais, de grupos empresariais que controlam atividades econômicas, extrativistas, né?
e você percebe que a população fica com muito pouco, o legado de infraestrutura é muito pequeno, né? E no longo prazo, enormes abismos sociais se apresentam. Então, civilizações riquíssimas, como a egípcia, como a libanesa, né? Como a Líbia, né? Que hoje passam por situações tenebrosas, já tiveram o passado glorioso, né, Zé? E hoje, né, padecem, né? Triste demais, cara. Exatamente. No Rio de Janeiro, aqui no Brasil, tivemos o afastamento aí. Mais um governador aí pra lista aí, pessoal. Pra gente poder colocar aqui pro orgulho carioca, mais um governador do Rio de Janeiro afastado, né, enrolado aí com a justiça. Wilson Witzel, que foi eleito, né, segundo que me consta na última eleição de 2018, como bastião da honestidade, né, Zé Boni? Pra acabar com tudo isso que tá aí. O pessoal gosta muito de eleger juiz porque eles não roubam, né? Assim, o Witzel, na verdade, ele representa o nosso quinto governador. Sim. Né? Tô falando nosso que a gente grava aqui do Rio, né, galera? Uhum. O nosso quinto governador afastado. E desde a redemocratização pra cá, né, Thiago? Eu acho que só 2 que não foram presos. Brizola e Benedita. O resto... Todos foram presos, Garotinho, Sérgio Cabral ainda está preso, Rosinha, enfim, todos são presos. Cara, é uma grande vergonha. E o Witzel, né, enfim, ele está sendo ainda julgado para ver pena, etc., mas já está afastado. Parece que essa semana foi definido que o veredito tem prazo indeterminado. Isso é muito bom, né, porque o cara está afastado, recebe salário, né, e está afastado por prazo indeterminado, ou seja... Os advogados conseguem sempre adiar as decisões e a justiça ela não é feita. Teve um ex-presidente que parece que foi bem rápido o processo, mas aí deve ter sido o tribunal mais especializado. Agora, o incêndio no Pantanal. Agora que esse vídeo vai tomar dislike, nossa senhora. Vamos que vamos. Ui. Incêndio no Pantanal, galera. Esse aqui, um evento muito polêmico, porque envolveu o Ministério, né, do Meio Ambiente, né, envolveu ali o próprio governo Bolsonaro, né, envolveu uma série, né, de polêmicas que já estão acontecendo há muito tempo, como a atuação de ONGs, de grupos internacionais. Então o Pantanal padecendo, né, em chamas e sendo aí um dos eventos ambientais mais catastróficos de 2020, né, Zé Boni? Chamando a atenção do cenário internacional para o Brasil de forma negativa, né? Esse período, ele é comum, né, Thiago? Essa passagem de julho para agosto. Sim. É o período do final do inverno no Brasil. A gente tá caminhando para setembro, quando acaba o inverno. É um período muito seco. O Thiago tá botando ali o termo estiagem, a baixa de chuva. O que controla muito esses incêndios no Pantanal? O que a gente chama de rios voadores, que é aquela nuvem, aquela massa de água do processo de evapotranspiração da floresta amazônica. Qual o problema de 2019 e 2020? Que é parecido, né? Sim. São anos que a nível de incêndio é muito parecido. A galera tá realizando fortes queimadas e desmatamento na floresta amazônica, né, Thiago? Exatamente. E aí essa evapotranspiração da Amazônia, né, gente, ela é comprometida porque você tem menos árvores. Menos árvores, menos umidade, menos rios voadores. A chuvinha que deveria chegar no Pantanal para dar uma umedecida não chega. E a tendência é a queimada mais acentuada, né, Zé Boni? Cara, a gente perdeu aqui, Thiago, só um dado que é fortíssimo. 60% do santuário da arara azul do nosso país. Assim, um dos maiores regados do Pantanal. Falando da arara azul porque a imagem é assustadora, a galera pegando araras mortas e tentando mudar elas, que era o local de reprodução. Imagem fortíssima aí, enfim. Isso. Brasil sendo queimado, né, cara? Repercutiu não só ambientalmente, como também economicamente, né? A União Europeia, no recente acordo assinado em 2019 de livre comércio com o Mercosul, já salienta para a possibilidade de desfazer o acordo por causa, né, da intensa, né, do intenso desrespeito que o Brasil tem praticado com as suas questões ambientais. O Macron hoje é um líder muito ativo nesse sentido, né? Pegando Biden, pesado com o Brasil. O Biden é uma figura diferente do Trump. O Trump ele era totalmente pró ao que está sendo executado no Brasil, de descaso ambiental, e o Biden já vem falando em descarbonizar a economia americana. Então, assim, nos próximos meses, o governo brasileiro precisa tomar atitudes mais contundentes a respeito disso, né? Justamente porque ele vai precisar atender essas exigências internacionais, né? Pelo menos temos hoje algumas lideranças que são mais conscientes do que a nossa própria presidência, né, Zé Boni? Perfeito, Thiago. E isso já é um discurso econômico, não é mais só ambiental, né? Exatamente. Em setembro, tivemos
O arroz ficou caro aqui, né, Thiago? Momentos, olha que decisivos. Olha aí, ó, você que vai comer o seu sushi se deparou com o aumento do valor do rodízio. Mas foi o peixe? Não foi o peixe. Foi o arroz que ficou caro, Zé Boni. Aí, não dá nem pra fazer aquele sushizão bolado. É verdade, galera. Nós tivemos a alta do arroz. E o arroz é a base nossa, né, Thiago? Aquele famoso Botafogo ali no o prato. Mas é bom. Arroz e feijão. Primeiro arroz, depois feijão ou feijão e arroz? Pô, isso é uma grande dúvida. Olha aí. Bota aqui embaixo. Comenta aqui embaixo, ó, se você é hashtag arroz com feijão ou hashtag feijão com arroz. Eu quero ver, hein? Aí, quero ver agora. Já lança aí. Já lançou aí, tá vendo? Boa. E aí o saco do arroz, ele passou a custar R$200, né, Thiago? Aí criaram a nota. Aí, me viu o arroz? Cara, essa nota de 200 é uma brincadeira, né? É uma brincadeira maior. É o maior. famoso factoide, né? Você cria um fato alternativo para tirar a atenção de tudo mais que está ocorrendo e cria um problema maior ainda, né, Zé Boni? Porque parece que a nota já veio com defeito. Nossa. Como é que funciona isso? Na verdade, o padrão ela tinha que ter ficado maior do que a de 100, que é um dos reconhecimentos para cegos, ou ela tinha que ter uma identificação. Pô, mas olha essa figurinha da Copa do Mundo, pô. Peguei outro dia. Quase colei no meu álbum, velho. Porque assim, pô, Modric, Ronaldinho Gaúcho, nota 200. Pequenininha, cara. Moleque, o que me deixa assustado é assim, como é que alguém do Banco Central esqueceu isso? Thiago, desculpa aqui, eu vou aproveitar a liberdade que nós temos. Gente, nota de 200 porque tu rouba mais. Ao invés de tu levar uma de 100, você leva como se fosse duas. Não é possível. Ela ainda é menor do que a de 100, tu rouba ainda mais fácil. Tanto que nesse mesmo ano você vai ter escândalo de nota na cueca, no ânus. O maluco tava... De repente, aí, ó, de repente ele percebeu, ele falou, ó, se fizer a nota menor, cabe nos orifícios menos alargados. Pô, perfeito, então, matamos aí, temos a justificativa para isso. Né, vamos que vamos. Isso aí. Outubro não foi um mês tão, né, agitado, mas em nível internacional algumas questões muito difíceis, né? Tivemos aí uma retomada, né, Zé, da questão da intolerância cultural religiosa. Primeiramente um professor, né, na França, né? Na França, um professor de história francês. Realizando uma aula falando sobre intolerância religiosa, sobre liberdade de expressão, né, Zé? Como é que foi o enredo? Usando charges, né, daqueles... jornal extremamente polêmico, Charlie Hebdo, e, enfim, ele usa aquelas charges, os alunos batem foto e tal, e pegam ali a aula, aquilo repercute muito, e você vai ter, o professor vai ser, Thiago, decapitado. É uma morte, assim, óbvio que morte é morte, mas é uma morte forte, né? Violenta demais. E de um professor na França, onde o professor ainda é valorizado. Então, assim, repercutiu muito mal. O menino que assassina ele é da Chechênia, né? E é um país que tem a maioria da população islâmica. Então, enfim, isso rapidamente vai repercutir como um endurecimento de algumas leis que são propostas pelo Macron. Aí vai ter na França, na Holanda, se eu não me engano, na Suíça. De sempre, né, Zé Boni? Teve um atentado, vão mandar islamofobia, arabofobia na cabeça. Islamofobia futebol clube. E repercute num novo atentado a Nice, que vai ser na Capela Notre Dame, inclusive, né? Ela já estava ali meio que voltando a funcionar e tudo mais. E um outro rapaz entra, assassina um padre, uma freira vem ajudar, também vai ser assassinado, e ele fere uma terceira mulher. Essa terceira mulher sai da igreja, vai pedir ajuda em um bar. Ela é uma brasileira que morava na França há 13 anos e veio a morrer ali minutos depois. E conseguiram prender o rapaz por conta dela. E também de origem islâmica. E aí uma série de atentados, Thiago, aconteceram no mês de outubro. A gente não pôs aqui porque era realmente muita coisa, mas se você for olhar, mas não vários foi nada países... orquestrado por uma grande organização. Na verdade, os grupos radicais ficaram muito inertes, né, Zé Boni, com as ações mais contundentes, principalmente na União Europeia, a partir de 2016, e com esse tipo de situação, né, o extremismo ele vem ali à tona e transborda. Né? Já é um ano que está tenso, Thiago. Sim. A gente nem pôs aqui, mas você teve o assassinato de um líder iraniano, sim, né, sim, pelo governo do Donald Trump. E o Irã, ele meio que prometeu alguma resposta quanto àquilo. Então, assim, é um ano que ele já vem sendo ensaiado como um ano problemático. Né? Ainda bem que ainda não houve essa resposta, a gente espera que não haja
Mas, enfim, o povo islâmico está um pouco ferido, né, Thiago? Sim, isso é interessante ser falado. Momentos economicamente desastrosos, gente, sempre são momentos que trazem essas crises também socioculturais, sociopolíticas, porque a galera tá sem grana, tá numa situação difícil economicamente, passando alguma privação, e a estridência é muito maior. Ambientalmente, né, Zé Bonner, continuamos aí com um processo de incêndio, agora na Chapada dos Veadeiros, que entra numa retórica parecida com a do Pantanal, né? A seca se prolongando bastante, né? As chuvas demorando a retomar o seu ciclo, e o fogo se espalhando, né? Tivemos também no início do ano na Austrália, ou seja, a gente está percebendo, né, Zé Bonner, um ano muito voltado para queimadas extensas devido a esse ressecamento da atmosfera, né? Realmente isso aqui é uma repercussão. A gente botou aqui, galera, que chama muita atenção por conta do mês. A gente está aqui já em outubro, quando normalmente, né, você tem uma volta da chuva e mesmo assim, chapadas extremamente impactantes. Em uma área que é muito conhecida pelo turismo, na verdade tem ali uma busca muito, muito alta e sofrendo aí duro impacto aí ao longo do ano de 2020 também, né, Thiago? Exatamente. Chegamos a novembro, Thiago, onde você vai ter aqui... Muito interessante é que os dados sobre a Covid desaparecem. Sim, sumiu. Em vários estados. Acabou. Aqui no município do Rio, galera, a gente fala isso assim, com muita dor. A prefeitura não anunciava dados. Nós ficamos dias sem saber o que estava acontecendo. Um ensaio para quê? Para flexibilizar a galera voltar à rua em massa e você ter as eleições municipais, né, Thiago? Que houve uma volta daquele filme de terror aqui, né? Ou seja, a gente voltou a votar daquele jeito clássico nosso que a gente conhece. Não, essas eleições é bravo. Cara, eu vi nego comemorando. Caralho, Eduardo Paes ganhou. Eu falei, meu irmão, o que houve, senhor, né? Porque o cara não foi um grande prefeito, o cara foi um prefeito que ficou 8 anos, mediano, implementou algumas coisas. Não, que se beneficiou de uma dinheirama, né, que entrou ali por causa da Copa do Mundo e Olimpíada no Rio de Janeiro. Fez ali uma série de obras como a Trans Brasil, que até hoje não saiu do papel. Fica ali um canteiro da Brasil completamente paralisado. Né? Outro dia eu vi um carro de cabeça para baixo. Porque... o cara bateu no canteiro, voou. Horrível aquilo. Então assim, o cara fez uma série de coisas tenebrosas, mas, né, devido à gestão tenebrosa, né, de seu, né, sucessor, que vai ser Crivellin, que a gente vai falar dele daqui a pouco, né, que hoje está, né, bem aconchegante, ele vai ser eleito. E tivemos pelo Brasil, né, Zé Bonner, uma série de vitórias que seguiram muito a tendência de 2018, né, ali ainda, né, a força política do Bolsonaro se fazendo presente, mas não tão presente quanto imaginávamos, né? O Bolsonaro ele teve um enfraquecimento em relação ao efeito que ele produziu em 2018, onde você teve uma série de deputados, senadores, governadores eleitos na sua esteira. 2020 não trouxe isso em nível municipal, né, Zé Bonner? Não teve. Na verdade, para você ter noção, a maior força dessa eleição foram os prefeitos que tiveram apoio do Luciano Huck. Ele conseguiu botar 85% da banca dele, né? Que é aquele clássico ali, homem, branco, assim, o classuzão foi esse. A gente teve retomada muito interessante do Centrão. O Centrão, ele voltou com a força política mais característica hoje no Brasil. Mais característica. Foi uma eleição muito fraca para a esquerda. Muito. O PT, eu acho que ganhou uma capital ou nenhuma capital. Então, assim, houve um grande enfraquecimento da esquerda e um fortalecimento do Centrão. E é isso que o Thiago está falando. O Jair Bolsonaro, dos que ele deu apoio, quase nenhum entrou, inclusive o Crivella, né, Thiago? Que era um dos grandes aliados. A gente lembra... grandes trunfos dele, um dos grandes trunfos. A gente lembra que o Jair Bolsonaro, ele se lança na política como deputado federal do Rio. E a família dele, acho que o Flávio é daqui. Sim. E o Carlos, né? Também. O Eduardo, que é por São Paulo. Então, era uma força dele. A gente achava que esse prefeito ele viria, mas deixou claro o enfraquecimento, o desgaste dos 2 primeiros anos de presidência dele, né, mas Thiago? É a velha eleição brasileira, né? Eu tô cansado de você, eu tiro você, mas não necessariamente eu tenho uma mudança ideológica de pensamento. Eu vou ali substituí-lo por algo que me parece confortável. E nesse caso o centro tem um discurso muito mais, né, de conciliação à esquerda queimada. O que foi interessante nessa eleição foi o ressurgimento do PSDB como força, que era o partido que tinha sido muito deteriorado após o declínio do Aécio Neves.
o PT entrando em colapso verdadeiramente, mas né, a força aí do PSDB sendo pouco a pouco retomada, né? O Brasil entra em novembro, né, Zé Bonner, num déficit recorde, né? A gente bateu, bilionário. A gente bateu agora, a gente deve fechar o ano, né, daqui a 2 dias, com 105% de dívida do PIB, galera. Agora ficou bom. É porque não, é sério, porque eu lembro em 2016 falaram assim, tira a Dilma... Não, peraí, gente, você vai falar, não, não, peraí. Tira a Dilma que fica bom. Tiraram, botaram o Temer. Faz reforma trabalhista que fica bom. Não ficou. Vambora. Pô, mas a Previdenciária, fizeram, não ficou. Elege o mito, elegemos. Aí tu fecha em déficit. O ministro da Fazenda falou que se ele fizesse muita besteira, o dólar passava de R$5. Fechou a 5,40. Aí o PIB não cresce e tem déficit. Mas a culpa ainda é do PT? É isso que eu não entendi ainda. Desculpa, eu tô estragando o vídeo, foi mal. Não, e com a apagão. Ele até já mudou de assunto. Não, eu tô botando tempero, na verdade. É porque você teve esses problemas todos. Porque eu lembro que o apagão, ele falou, porra, e apagão? O apagão existiu em 2007, 2008. Porque a indústria estava mesmo atravessando. Foi por um excesso de crescimento da economia. Excesso de crescimento. Aqui, galera, foi abandono do setor privado, que o governo disse que era a solução. Lembra disso? Solução, privatiza, raio privatizador. Tu privatiza tudo, faz essas reformas aqui que a gente sabe fazer, que a tributária a gente está esperando até hoje. Os caras não apresentam. Aí o Congresso está tendo que escrever uma, porque os caras... Porra, o grande Paulo Guedes, que era o mito... O mito 2 ali. Caralho, então olha só, Thiago. Você tem déficit, apagão. Meu irmão... Desemprego recorde, chegamos aí a mais de 14 milhões. Pô, meu irmão, cenário caótico. E o pior, eu vou além também, agora eu fico empolgado. E não atendendo a questão da saúde. Porque você poderia falar assim, porra, olha só, os nossos esforços estão concentrados em atendermos a pandemia. Porra, aí eu entendo, bro. Saúde é saúde, ninguém vai discutir. Zé Bonner, testes estocados estragando, não foram usados. Não, e compra de cloroquina em massa, que também está estragando. Aí agora já chegaram à conclusão que a cloroquina não serve. Então você perdeu aquilo tudo. E assim, sem resposta, Thiago. Mas quem vende cloroquina? Acho que é o filho do Lula, hein? Mas galera, peraí, olha só, teve Pix. O pessoal pergunta, o Pix é do Projeto X? Não, não é. Não tem nada a ver com a gente. Apesar de você poder agora comprar um pacote poderoso da UERJ, vai passar aqui embaixo, que eu vou botar o editor aqui agora para ter dificuldade, vai passar aqui uma tarjinha para você colocar aqui o nosso pacote. Tô brincando, editor, não fique chateado comigo. Você vai na descrição desse vídeo que tem lá o nosso link www.projetoxedu.com.br para você passar aí na prova do bombeiro, pessoal, que é um excelente concurso. E o Faz um Pix logo pra gente. Pode fazer por Pix. Não pode fazer por Pix, mentira. Tem que pagar nos outros métodos lá. Tô estragando, tá todo mundo aqui me xingando. Tem um cara com o uniforme de gorila passando aqui agora, não entendi nada. Esse cara eu não entendo. Ele aparece aqui de vez em quando, correndo. Chutou aqui, ó. Chutou um balde ali, enfim. Mas, Zé Bonner, o Pix veio com uma estratégia de quê? Explique-me, Zé Bonner. É porque você vê, Thiago, que na verdade o que a gente nota... são os bancos desenvolvendo técnica. Aqui agora você tem, gente, o que? Transferência instantânea. Sim. É o sucesso maior, Thiago. Pra facilitar capital especulativo, né, Zé Bonner? Toda hora tem um cara chato no Instagram. Ei, você, otário, tá estudando? Invista na bolsa. Pra facilitar essas movimentações, cara. Isso é nítido. Isso é pra gente que transfere R$1.000, R$2.000. Agora ele transfere milhões, né, Zé? Que tinha que pagar lá a tal esqueci da taxinha lá que tinha. Né? Nesse CPMF é uma operações financeiras que, né, agora não vai existir mais, né? Perfeito. Na verdade é para facilitar e aí você ter mais capital para passar para eles. Exatamente. Isso aqui não é para atender. A galera que acha que atende a massa aqui, desculpa. É complicado, né? E dezembrão, Zé Bonner? Com a prisão do Crivella, né? Que foi o evento que você já anunciou, né? Vítima, né, gente, de denúncias, segundo ele, infundadas, a respeito de sua gestão, né, e de possíveis casos de corrupção, mas está em casa com a tornozeleira eletrônica bem confortável. Aliás, foi liberado, né, na data que antecede a gravação desse vídeo, a ir visitar a sua cidade natal, porque sua mãe faleceu, vai ficar 12 horas fora
para depois voltar para casa em segurança e ficar no seu conforto do lar, né, Zé Bonner? Sinistro. E é um golpe duro, né, também para essa frente cristã política que foi formada no Brasil. Nada contra políticos cristãos. Ninguém está fazendo qualquer tipo de comentário a esse respeito. Você tem o direito de sua representatividade. Agora, formou-se uma bancada política cristã no Brasil que tinha nessas figuras como Crivella, né, como, né, o Eduardo Cunha, né, que era o antigo, né, líder, né, do nosso Congresso, figuras icônicas. E, muito curiosamente, essas figuras estão sendo presas, né? Estão sendo aí, né, envolvidos em escândalos, né, Zé Bonner? É muito interessante que eram dois apoiados do Jair Bolsonaro, né, Thiago? Sim. Esse aqui entrou por conta da aproximação Ninguém conhecia. com Flávio Bolsonaro, e esse aqui não, com o menino Jair Bolsonaro. O cara, ele criou, na verdade, Thiago, uma espécie de grupo que ficava à frente dos hospitais evitando que a mídia fizesse cobertura dos problemas. Maneiro. Dos problemas. Começar a gritar para as crianças que falam... Maneiro. Ficar atrapalhando o funcionamento da mídia. Pô, galera, a gente não tá botando nome na mídia não, porque nós somos mídia. Isso aqui é mídia. É assustador você imaginar que o cara, ele quer esconder o que a mídia tem para mostrar. E assim, o líder do grupo que foi preso também, o cara, ele chegou a acumular ao longo dos 4 anos, porque terminou. Ele sai ali no finalzinho do jogo, meu irmão. 7-1, tu sai, caralho, é mais pra torcida aplaudir. Não, porque é sacanagem, porque isso, né, pra você ver como é que o processo... Vai ficar baixando no meio do campo, né, bota a bola na bunda, assim. O maluco sai no final e esse líder deles chegou a acumular $500 mil de salário que eles pagavam e esse era o cara que pagava a galera que tinha grupo de WhatsApp. Meu irmão, isso é assustador, gente. Assustador o nível. O Rio, né? O sofrendo nível muito, Thiago. Dos afiliados desses políticos, né? Você arregimenta um grande número de pessoas durante a campanha eleitoral para fazer ali corpo a corpo, papelzinho e distribuição, bandeira. E depois, quando você é eleito, você traz essa galera com você para fazer parte ali do seu séquito técnico, né? Ou seja, da sua equipe de trabalho. Né? Então são pessoas truculentas, sem instrução, nada contra as pessoas sem instrução, mas que não são preparadas para ocupar quaisquer cargos administrativos públicos, com o dinheiro do contribuinte. Né? E isso não é visto na hora que a gente escolhe os políticos. Né, tivemos um grande avanço legislativo na Argentina, né? Onde o aborto, né, Zé Bonner, foi legalizado, mas parece que até um determinado período da gestação. Né? Perfeito, gente. A Argentina passa a ser o terceiro país, né, Thiago, da América do Sul, atrás da Guiana e do Uruguai, a legalizar o aborto até a 14ª semana de gestação. A mulher está livre para fazer esse aborto, independente de causa, etc e tal. E, assim, um grande avanço, né, Thiago? O grupo feminista muito alegre, Alberto Fernandes, que é o presidente que está à frente da Argentina, junto da Cristina Kirchner, conseguiram dar esse avanço aí após 4 dolorosos anos de Maurício Macri à frente da Argentina. É uma questão que está muito em voga aqui no Brasil, sim, né, Thiago? Sim. Mas que não consegue prosperar justamente pelo que o Thiago acabou de falar, por conta dessa bancada cristã, sim, que normalmente vai contra esses avanços, né, Thiago? Exatamente, né? E aí essas pautas, elas são deixadas de lado. Você vê até nas eleições municipais, né, figuras icônicas como Jandira Fegali pouco falando sobre esse aspecto. Ela não se candidata diretamente, mas ela sempre traz essa bandeira, né, da legalização do aborto, mas você vê que o pessoal hoje, até mesmo da bancada progressista, muito temeroso de usar esse tipo de discurso, porque diante da efervescência do conservadorismo, você falar sobre qualquer bandeira dessas é algo que pode levar a uma derrota política. Né? Caralho, a galera tá querendo entrar e ir lá dentro tentar transformar politicamente. E pra gente finalizar, né, Zé Bonner, estamos finalizando o nosso ano aqui com uma grande guerra das vacinas que vai ocorrer na escala micro e macro, né, Zé Bonner? Em nível global e até em nível local, né? Porque a gente pega aqui no Brasil, né, prefeituras e estados comprando de maneira independente vacinas, batendo de frente com o governo federal, que tem uma opinião mais, né, contrária a isso. E em nível global, agora pipocando aí, né, Zé? Monte de vacinas no mercado. Maneiro. E aí uma discussão sobre qual que é eficiente, qual que não é. Tem toda essa polêmica internacional, né? Eu vou dar destaque aqui, Thiago, se vocês permitem, a ideia da Pfizer, né, que é hoje a vacina que foi a primeira a ser aplicada, com tecnologia junto com a AstraZeneca, que é a da Alemanha. Então você tem ali um passo maior do Reino Unido,
que hoje legalizou o uso de uma segunda vacina. Então eles já estão com a vacinação em 2. O país ele já bateu 1,5 milhão de vacinados. Eles começaram há uma semana, já bateu 1,5 milhão. Queria dar destaque para Israel, que falou que vai vacinar a população toda, 9 milhões de pessoas, em janeiro. Achei isso foda. Não, achei. Meu irmão, início de janeiro a gente começa, dia 30 de janeiro a gente fecha. Caraca. Porra, sensacional. Isso é aliviador, né? Não, aliviador. Isso é incrível. E de um país que tem uma aproximação muito grande com o Donald Trump, mas que... Porque é interessante isso, né, Zebona? A gente teve essa dualidade entre conservadorismo, esquerda, direita, mas você percebe que existiu uma irracionalidade muito grande naquilo que o Trump representava e que a nossa presidência assimilou muito bem. E você tem outros líderes mundiais que falam, pô, peraí, independente de eu ser anti-China ou pró-Rússia, nós temos que criar uma coesão internacional em torno da vacina. Isso é imprescindível, né? Não, e é muito interessante porque, assim, a vacina é deles. Sim. O nosso presidente, né, ele diz que é aliado de Israel, mas não buscou isso. A Argentina começou a vacinar anteontem com a Sputnik 5, sim, que é a da Rússia. Que é a Rússia. Então, assim, eles compraram um lote bem pequeno e tal. Várias críticas que foram feitas a quem foi vacinado, mas enfim, não importa. Eles compraram, né? Eles começaram, era o que podia fazer. Mas o que é legal, né, Thiago? Só para fechar aqui o outro ponto que eu ia dizer. Se todo mundo vacinar até o final de janeiro, o Brasil é obrigado a vacinar. Porque, tá sobrando vacina. Exatamente. Todo mundo já foi vacinado. Vai ter mercado consumidor abundante, né? Brasil são 207 milhões de pessoas. Pô. Então é uma questão importante, mas já vimos aí recentemente o ministro Paulo Guedes falando, não, para vacinar todo mundo vai custar 20 bilhões, como se isso fosse uma cifra expressiva para o Brasil, né? Eu lembro do Ciro falando, né? Dá bilhão. Pô, o Brasil tem 1 trilhão de PIB, né? Então, estamos com dificuldades econômicas, mas você tem fundo soberano, você tem onde recorrer para vacinar todo mundo. Então é necessário uma campanha mais efetiva. Isso libera a economia, né, Thiago? Isso libera a economia. Se tu vacina todo mundo, as pessoas voltam a sair mais, a consumir mais. O capital gira, pô. Sim, exatamente. Você não pode ficar esperando que todo mundo saia e vive essa economia com medo, pô. Falando que vacina transforma você em jacaré, são coisas estapafúrdias que repercutem muito mal, porque o aluno fica falando, vocês falam isso para ridicularizar. Não, gente, isso afasta investimento, isso afasta capital. O cara, quando pensa em botar dinheiro na economia brasileira, ele fala, caramba, isso não é um lugar sério. É um lugar que tem uma administração confusa. Então, a solidez do próprio mercado depende dessa solidez de atitude. Claro. O Zé citou o Reino Unido. O Reino Unido tem um sistema nacional de saúde, um país que é altamente neoliberal, historicamente, mas que tem um sistema nacional de saúde universal gratuito para todos, pô. E o Brasil precisa reformular o SUS urgentemente. E a vacina, sem dúvida, é imprescindível, né, Zé? Acho que varremos aí 2020. Caraca, obrigado quem ficou até aqui nesta maratona. Lembrando que quem ficou até aqui, lança aqui embaixo a hashtag, pessoal, feijão com arroz ou arroz com feijão, para saber qual é a ordem da sua alimentação, né, Zé Bona? Pra gente ver se você chegou até esse momento do vídeo. Satisfação, irmão. Tamo junto. Pô, feliz ano novo. Feliz ano novo, galera. 2020 vai ser melhor. 2021. 21. 20 não. Nunca mais 20. Chega. Tchau, 20.